Saudações aos amigos do Culturalog. Fazia um tempo que eu não trazia para vocês um vídeo sobre livros, então hoje estou trazendo um aqui que provavelmente será novidade para vocês e foi para mim uma leitura muito emocional e emocionante. Vamos conhecer aqui um pouco sobre o livro, título original Dans le ciel, em inglês, que foi a tradução que eu li, In the Sky, do Octave Mirbeau, No Céu, em português. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse livro. Essa edição que eu tenho aqui me foi muito gentilmente presenteada pelo meu amigo Ismael, então eu queria inicialmente agradecer a ele por ter me presenteado essa cópia. Ele foi publicado por uma editora chamada Nine Banded Books. Eles publicam alguns livros pouco usuais. Tenho bastante interesse nessa editora e o meu primeiro contato com eles foi inclusive o livro que me fez conhecer o In the Sky, que é o TLDR, The Best of Odd Things Considered, da Anita Dalton. O que é esse livrão aqui? São várias análises que ela, a Anita Dalton, fez principalmente no blog dela, chamado Odd Things Considered, ao longo dos anos, né? Ela tem uma predileção por livros que ela considera estranhos, né? Pelos mais diversos motivos, e aqui a gente tem uma coleção enorme, né, de escritos sobre vários livros. Então, conheci por aqui, e a análise que a Anita faz do In the Sky me fez querer ler esse livro assim já de cara. Mas qual é desse livro, né? Qual é a desse autor, o Octave Mirbeau? Aqui no Brasil, que eu tenho encontrado atualmente em catálogo, a gente tem apenas o Diário da Camareira, que eu ainda não li. De novo, esse foi o meu primeiro contato com o Mirbeau. Em e-book, você consegue encontrar o Jardim dos Suplícios, que são as duas obras mais conhecidas dele. Esse livrinho aqui, especificamente, eu soube pela Anita que ele ficou inacabado e foi publicado inicialmente, capítulo por capítulo, em um jornal literário francês chamado L'Echo de Paris, o Eco de Paris. Foi publicado entre setembro de 1892 e maio de 1893. Não sei por que o Mirbeau parou de escrever, visto que ele só morreu em 1917. Então ele teria tempo para ter terminado essa novela. É um livro curto. E ele só foi editado em forma de livro em 1989. Então você vê que é algo relativamente recente. Mas apesar do livro ser curto, ele consegue encapsular e enclausurar um nível de emoção muito forte. E nisso eu também devo congratular o trabalho de tradução da Anne Sterzinger, porque ela conseguiu transformar, né, o texto original, que eu não li, mas ela conseguiu tornar a linguagem tão rica, poético na medida certa. Ele é um livro que parece abrir assim certas portas da emoção, estão fechadas, pelo menos estavam em mim, sabe, mas que me fazem relembrar como é estar apaixonado assim pela primeira vez, fazem lembrar assim a dor intensa de uma perda, de se sentir completamente só no mundo. E de novo, esse é um livro bastante triste, bastante trágico. Então se você quer um livro para, sei lá, te fazer ficar bem, esse definitivamente não é o livro para você nesse momento. Mas qual é a história que esse livro conta? De novo, eu vou contar para vocês a história, vai ter spoiler, entretanto eu acho que esse não é o tipo de livro que vai sofrer com você sabendo o que acontece, porque a grande magia dele está no jeito que as coisas são expressas, está nas palavras, está na poesia do livro. Então não se preocupa com os spoilers. Verdade, juro. Inicialmente, o livro me pareceu bastante com A Queda da Casa de Usher, né, do
do Edgar Allan Poe. É bem o esquema, assim. Tem esse cara que não é nomeado, ele vai para casa de um amigo que também não é nomeado, ele só chama de X, depois a gente vai saber que o nome dele é Jorge, que é o personagem principal. Enfim, ele vai para casa desse Jorge, a relação entre eles é tida como uma relação de amizade, mas eu realmente não vejo como uma relação de amizade, até porque essa pessoa que vai para casa do X, do Jorge, ele tem uma certa pena, até uma certa repugnância do Jorge. Por quê? Porque ele considera o Jorge uma pessoa deprimida, uma pessoa sem futuro, uma pessoa sem rumo. E, há muito tempo atrás, ele roubou o único amor que o Jorge teve. E ele roubou simplesmente porque ele podia. Porque o Jorge é um coitado, é um nada. Então, para sentir esse poder, para se sentir homem, esse cara roubou a namorada do Jorge e depois despejou. Só porque ele podia. Lembra a música Jolene, da Dolly Parton? Jolene, por favor, não pegue o meu amor só porque você pode, né? Tem gente que pode mesmo, e pode destruir a sua vida simplesmente porque quer. Esse cara vai ver o Jorge, depois de muito tempo que o Jorge insiste em vê-lo, e quando chega lá, a casa, de novo, né, lembrando o Usher, é quase uma casa mal assombrada, assim, uma coisa caindo aos pedaços, uma atmosfera muito opressiva. O Jorge fala especificamente do céu. O céu ali o oprime, né? O céu que devia ser uma coisa assim que abre, né? Não tem aquela história, o céu é o limite, né? O céu, você vê o céu aberto, que coisa maravilhosa. Mas para ele o céu é como se fosse uma prisão, a imensidão do céu, assim, o oprimindo. E ele passa uma noite só com o Jorge. E o Jorge percebe, assim, que não vai conseguir comunicar tudo o que ele queria comunicar para esse amigo, a única pessoa, aparentemente, que ele tem na vida. Então o que acontece? Ele manda uma carta contando sobre a sua vida. E recentemente eu li, escrito um século antes desse, em 1790, né, nessa década, Os Infortúnios da Virtude, do Marquês de Sade. Por que eu trago ele aqui? Porque eu vejo algumas poucas, mas boas conexões entre esses dois livros. Primeiro no formato, né? Que é esse formato de que você tem um iniciozinho da história e tudo isso serve para você contar todo o resto que fez chegar até aqui. E esse livro é uma lista de infortúnios que a personagem principal tem ao longo do tempo. A mesma coisa com o In the Sky, com a diferença de que o livro do Sade parece um conto de fadas, até com seus momentos de humor, por quão absurdas são essas provações da heroína. E claro, por ser Sade, tem uma parte muito sexual, e no Mirbeau isso é bem diminuído. Mas são livros assim que eu vejo que tem certo paralelo, assim, pelo sofrimento e pela estrutura. Então qual é a história, né, desse Jorge? O que fez o Jorge chegar nesse espaço de parecer um cadáver andante, uma figura totalmente sem nada? O que fez ele chegar ali? E então a gente tem a história desde que ele era criança. Ele fala logo no início desse contar da vida dele que ele nasceu com esse peso de ser uma pessoa que sente demais, uma pessoa muito sensível. E quando ele tinha 10 anos, ele já não mais se importava com absolutamente nada. Tudo para ele parecia odioso, parecia falso. E enquanto outras pessoas teriam colocado esse sentimento, né, na música, ou na literatura, ou na pintura, ele não conseguiu colocar isso em nada. Então aquilo ficou meio que apodrecendo dentro dele. A família dele era horrível. Pai, mãe, irmãs, tias, todo mundo considerava ele assim uma criatura burra, um nada. A única vez que ele recebeu alguma atenção foi porque assim, ele sempre queria tocar um instrumento musical, mas o pai dele falava, né, isso
isso não importa, né? Isso não é coisa, sei lá, isso não é coisa de alguém respeitável, né? Tocar instrumento, pra quê? O que que isso vai te trazer, né, no futuro? Exceto quando surgiu a oportunidade dele tocar tambor, porque aparentemente talvez o avô dele tocou tambor numa guerra, então tinha assim uma coisa mais da família de trás, então ele, tá, tu pode tocar tambor então. Vou te colocar numa aula com um cara aqui que eu conheço. E ele tocou bem, tocou muito bem tambor. Tanto é que ele foi convidado, depois, assim, tipo numa festa da padroeira da cidade, de tocar tambor nessa passeata. Mas ele não queria esse tipo de atenção, assim, de estar nos holofotes. Ele ia ser o primeiro ali, levando todo mundo. Então ele teve meio, assim, que um ataque de pânico na hora da apresentação, mas ele foi forçado a se apresentar. A família dele disse assim, ó, se tu não se apresentar, acabou, a gente tira o teu tambor. Então ele, forçado, se viu obrigado. Mas depois ele desistiu e ele adoeceu por causa dessa experiência. Ele ficou acamado, assim, por um tempão. E nesse tempo todo foi pegando cada vez mais nele esse peso de ele ser tipo alguém que está exaurindo os recursos da família. E daí aconteceu que eles começaram a sentir que a casa onde eles viviam era um pouco pequena demais. Eles compraram uma casa maior, mas logo que se mudaram, a mãe, que era também muito mão fechada, começou a pensar, tá, isso foi uma péssima ideia. A gente não vai ter mais dinheiro para nada, então vamos fazer assim, vamos despedir todos os nossos empregados, né? Agora vocês, os filhos, é que vão fazer as coisas. E também, nossa, essa casa tá cheia de móveis, então vamos vender tudo. Vamos vender esses móveis para ganhar um pouco de dinheiro. Ela parece que fica com uma estátua e essa estátua fica meio que o centro das atenções da casa, até porque a casa ficou vazia, né? Não tinha mais quase nada. É uma coisa muito triste, né? Uma casa vazia, dá uma sensação de abandono. E essa estátua que eles mantiveram, essa escultura, parece que uma mosca posou, colocou uns ovos lá. De fato que é como se fosse uma infecção que começou a enegrecer toda a estátua. Então o que era um motivo de orgulho, assim, uma coisa bonita, começou a ficar carcomida, virou ali um retrato da doença que é essa família, né? Essa estátua que ficou decrépita, ficou toda imunda. E ele mesmo, nesse tempo, assim, por tanto baterem nele, assim, psicologicamente, ele começa a se sentir como bem menos que um humano. Ele começa a se sentir como uma larva, como um bicho. Uma vez ele, assim, na sua ingenuidade, ele comenta com o pai e ele meio que descobre por si só a ideia de um poço. Ele descobre, né, que tem água ali embaixo da terra. Então, por que a gente não cava um buraco, né, e tenta tirar a água dele? E daí o pai dele conta para todo mundo que, ó, esse gênio aqui descobriu o que é um poço. Aí todo mundo, é um idiota mesmo, né? Então, aquilo cada vez mais vai estragando o que já estava ruim. Aí para piorar a situação, ele tem uma tia, parece que uma tia horrível, assim, corcunda, muito feia. Ele fala especificamente assim que tem um hálito pavoroso. Essa tia, assim, que aparentemente era uma solteirona também, porque ninguém quis, ela tem um momento assim pedófilo com o guri e começa a beijá-lo. E o guri sente que isso é muito ruim, que isso é errado, horrível, então, né, meio que se afasta dela e depois ele sente culpado por causa disso. Ele fala, poxa, por que eu não consegui dar a essa minha tia tão maltratada a única felicidade que ela pôde ter? É uma coisa que dilacera o coração, sabe? Porque é erro em cima de erro, é uma situação errada em cima de outra, mas ao mesmo tempo são todos personagens profundamente infelizes, sabe? Então você culpa, mas você sabe que você não consegue culpar também com tanto ardor, assim. Não é pura maldade, é desespero. Aí os pais dele, enfim, morrem de uma epidemia de cólera, então ele não tem nem a chance de ter
na morte dos pais algo especial, porque estava todo mundo morrendo. Então ninguém se importa com a tua morte. Nesse momento, as irmãs dele já tinham casado. E ele sente, naquele momento, um peso indescritível pela perda dos pais. Apesar de serem horríveis com ele, eram as únicas pessoas que ele tinha. E ele perdoa tudo que os pais fizeram, e ele então descobre, né, agora que eles não estão aqui, o quanto que ele amava os pais. E há uma descrição da morte agoniada dos pais dele, e que ele era a única pessoa ali presenciando, assim, os gritos de dor, né, o cheiro da morte. Eu vou até traduzir aqui um pedacinho. Debaixo dos lençóis, o corpo dela, da mãe, se dividiu em dois e se tremeu, seus joelhos quase tocando seu queixo. A sua boca abriu, se contorcendo até a orelha, e os seus ossos quebraram. Isso me traz assim uma imagem meio Francis Bacon, sabe, de uma coisa grotesca. Aí depois, né, que os pais morrem, as irmãs voltam. Mas voltam por quê? Pela herança. Elas querem a casa. E daí ele tá tão abalado que ele nem se importa quando as irmãs fazem ele assinar um documento que basicamente dá toda a herança para eles. Por quê? Porque ele assina, né? Eu concordo com essas cláusulas, que ele não fazia nada, ele só tirava o dinheiro da família, eles tiveram muitos gastos com a saúde dele, então era nada mais do que justo que o resto do dinheiro fosse para elas, né? Que ao menos eram mulheres casadas, né? E que tinham filhos, tinham família, então precisavam desse dinheiro. Esse cara aí não precisa de nada, não. Ele é sozinho no mundo, pode se acocorar e morrer. É nesses momentos assim que ele conhece o Lucien, que é um artista plástico, que parece ser o único amigo dele. E o Lucien ouve a história dele e se toca assim... tu és um artista. Isso a gente acaba se tocando, né? Que ele é um artista que não teve a chance de se expressar. Ele queria tocar um instrumento, né? Ele queria ser um músico, mas os pais venderam um piano e nunca deixaram ele tocar, sei lá, violão. Os pais não davam força para ele fazer nada. O talento que não é exercitado, ele morre. Aí eles se mudam para Paris, ele e o Lucien. E o Lucien vira meio assim que o Cicerone dele da vida. O Lucien, o que eu faço? O que eu devo fazer dessa minha vida que não é nada? E o Lucien aponta alguns caminhos, ele fala, cara, tu lê muito, né? Começa a escrever, tem que escrever alguma coisa. Eventualmente ele até escreve, quando o Lucien vê, ele diz, olha, eu não entendo muito de literatura, não é a minha, né? Mas parece que tá bem ruim. Repensa isso tudo. E o Lucien mesmo, que parece que é meio inspirado pelo Van Gogh, ele é muito autocrítico com as obras dele, né? Então quase tudo que ele produz ele queima, ele joga fora, isso aqui tá um lixo, tá horrível. E ele fala muito mal de Paris, né? Que Paris é uma cidade horrível, ele quer voltar pro campo, longe da burguesia. Tem um momento que ele volta mesmo pro campo, o Lucien, e deixa o Jorge lá sozinho no apartamento. E é meio nessas que ele se apaixona pela primeira vez. Ele se apaixona por uma mulher que é meio que também uma coitada, como ele, né? Tem os dentes podres, tal, cheira meio mal, é bem pobre, mas ela realmente se importa com o Jorge. Para ela, o Jorge aparenta ser um pouco um grau acima, né? Então para ela seria escalar socialmente, né? Ou pelo menos ter um homem para si, ter um companheiro. Mas o Jorge, assim, quando tem um momento de intimidade com ela, eu acho que ele acaba lembrando daquele beijo da tia, do mau hálito horrível, dá meio que uma ojeriza, sabe? E ele e o Lucien, essa namorada dele, né, até fala, pô, esse Lucien aí é um cara mó estranho, ele nem gosta de mulher. Eles se tratam, assim, com muito amor, então tem um lance homoerótico, pelo menos platônico, aí. O Lucien, ele eventualmente volta, mas ele volta um pouco mudado. A loucura dele começa a ficar cada vez mais clara. A namorada do Jorge fala, esse cara é louco, tu tem que se distanciar dele. Ele passa assim a ficar aficionado com uma obra que ele precisa produzir, que ele teve uma ótima ideia, uma coisa assim, um pavão num campo de flores. Então ele se tranca no quarto junto com um pavão,
que ele comprou ali, talvez para observar o pavão e copiar, né, todos os pormenores desse pavão, e ele não deixa que ninguém entre nesse quarto. E assim, no último capítulo que a gente tem do livro, esse cara fica numa noia tamanha e tá fazendo um monte de barulho, e daí certo dia o Jorge acorda e não tem barulho nenhum. Bate na porta, não tem sinal, e quando ele abre a porta, ele encontra o pavão, né, com o pescoço quebrado. O Lucien havia cerrado a mão dele, a mão que pintava. O Lucien falava assim que parece que a mão dele agia contra ele. Ele pensava as coisas, mas a mão dele não fazia, e ele ficava profundamente enfurecido por ele não conseguir, né, nesse instrumento que se usa para fazer a arte dele, ele não conseguia traduzir. Aí se esvai em sangue e morre. E é assim que o livro acaba. Agora, sabendo que é uma obra inacabada, pensando bem, faz sentido. Apesar de ter esse fechamento, se semi-completa, uma coisa que me fez gostar menos desse livro foi que esse personagem inicial que vai para casa do Jorge, a gente não sabe quem é, porque a única pessoa que o Jorge teve na vida foi o Lucien, e o Lucien morreu. E outra, o Jorge não parece ser uma pessoa que naquele momento da vida encontraria um outro amigo. O único amor que ele teve, será que foi essa namorada? Talvez, mas não se fala nada sobre essa pessoa roubar a namorada dele. Fica essa questão, quem é esse cara, né? Como é que ele surge na vida dele? Mesmo sabendo disso, é um livro que eu altamente sugiro para quem gostou dessa descrição, assim como eu gostei da descrição da Anitta, que contou o livro para mim. Infelizmente, isso aqui ainda é inédito no Brasil, que eu saiba, nenhuma editora grande lançou nada do Mirbeau, e pelo o que eu soube, esse livro é parcialmente autobiográfico. Soube aqui pela Anita Dalton que o Mirbeau tem um livro de fato que é uma autobiografia chamada Cavalry, mas que muito do Mirbeau está no Jorge, que o Mirbeau teria sofrido abusos pelos jesuítas no colégio onde ele estudou, que ele tinha mais ou menos a idade que o Jorge tinha quando ele também sofreu abuso sexual da tia. Eu fiquei com muita vontade de ler outras coisas do Mirbeau. Eu acho que o meu próximo vai ser O Jardim das Aflições, que eu já ouvi falar que é um livro fortíssimo também. Foi realmente um livro bastante tocante, e passo essa bola da leitura para vocês. E em breve vou estar aqui falando sobre algum outro livro. Não são todas as leituras que fazem com que eu tenha inspiração para um vídeo, mas estamos aí, gente. E estou também no Instagram, Culturalog. Vocês podem me seguir lá, onde eu posto aí tudo que eu estou consumindo. Às vezes falo um pouquinho sobre, às vezes só coloco uma nota. Muito obrigado por terem visto até aqui, gente. Valeu!